Meu nome é Josiane Fonseca, sou aluna da Faculdade Celso Lisboa, estou cursando o 4º período de Engenharia Ambiental e Sanitária e venho aqui apresentar hoje o projeto de cálculos bi- e tridimensionais para projeto de engenharia. O título do projeto é Cálculo de volume de um determinado reservatório através de processo de integração. Estamos ainda na fase 2 desse projeto e estamos aqui para apresentar, a segunda fase do projeto. Pontue os conceitos básicos, derivadas parciais, estudos de máximo e mínimo de função a várias variáveis e operações com vetores nas diversas áreas da engenharia. Vou pontuar os conceitos básicos de derivadas parciais, estudo de máximo e mínimo, de funções a várias variáveis e operações com vetores nas diversas áreas da engenharia. Falar um pouquinho das derivadas parciais. Derivadas parciais de funções a várias variáveis. As derivadas parciais, elas permitem calcular a taxa de variação de uma função em relação a uma variável específica, mantendo as outras variáveis constantes. São fundamentais para a análise de como a função se comporta em diferentes direções. Gradiente e vetor gradiente. O gradiente de uma função é um vetor que aponta na direção de máxima variação da função e sua magnitude indica a taxa de variação máxima. Nas engenharias, o gradiente é usado para otimização e análise de campos de potencial, como em eletricidade e magnetismo. Restrições e multiplicadores de Lagrange. Em muitos problemas de engenharia, há restrições que devem ser consideradas. Os multiplicadores de Lagrange, eles são usados para otimizar funções sujeitas a restrições. Operações com vetores, álgebra linear. No caso, vetores, eles são usados na engenharia para representar forças, deslocamentos, velocidades e outros conceitos. A álgebra linear é usada para somar vetores, multiplicar vetores por escalares e realizar transformações lineares. Produto escalar. O produto escalar de vetores ele é usado para calcular a projeção de um vetor em um outro e para calcular o trabalho realizado por uma força. Produto vetorial. O produto vetorial de vetores é usado para calcular a área de um paralelogramo formado por dois vetores e é fundamental em problemas envolvendo torque e rotação. Esses conceitos desempenham um papel fundamental na modelagem, análise e otimização de sistemas complexos nas diversas áreas da engenharia, incluindo engenharia mecânica, elétrica, civil, química e outras. Eles ajudam os engenheiros a entender e resolver problemas do mundo real, tornando as engenharias disciplinas poderosas e interdisciplinares. Então, eu vou falar rapidinho aqui o estudo máximo e mínimo de função a várias variáveis. No caso aqui eu vou apresentar um projeto que envolve a definição de derivada parcial de uma função de duas variáveis. Então, a única diferença aqui é que, como se tem duas variáveis, uma delas deve ser mantida fixa enquanto se dá acréscimos para a outra. No caso de uma variável, tínhamos f' x, que é igual a ln, que delta x, 0, fx mais delta x menos fx dividido por delta x. No caso de uma variável, tínhamos
Graficamente, a derivada de uma função no ponto x0 podia ser entendida como sendo a tangente à curva no ponto x igual a x0. O valor da derivada é dado por fx0. Então, aqui existe o gráfico, né? Onde a gente pode estar vendo aqui como, né, seria o cálculo desse gráfico. Tangente que é igual a fx menos fx0 dividido por x menos x0, fazendo ômega b, tangente de b, que é igual a ln x menos x0, fx menos fx0 dividido por x menos x0, tangente b, que é igual a fx0. Para as funções de duas variáveis, temos, seja a função fxy, sua derivada em relação a x é fx, xy, que é igual a ln delta x0, fx mais delta xy menos fxy dividido por delta x, derivada parcial de fxy em relação a x. fxy, que é igual a ln delta y para zero. fxy mais delta y menos fxy dividido por delta y, derivada parcial de fxy em relação a y. Nas funções de uma variável, a derivada mede a inclinação da reta tangente à curva no ponto dado. Nas funções do tipo f, x, y de duas variáveis, a derivada em relação a x mede a inclinação da reta tangente à superfície no ponto dado x0, y0, z0 e numa seção paralela ao eixo x com y constante, numa seção paralela a y e com x constante. Estudo dos vetores. Estender os conceitos do cálculo de uma variável para funções de várias variáveis com o apoio das ferramentas da geometria analítica. Os vetores, eles são uma representação matemática usada para definir grandezas que necessitam de três propriedades: módulo, tamanho, direção e sentido. São representados por uma seta. Em outras palavras, um vetor é um segmento de reta que possui módulo, direção e sentido. O conceito de vetor é enunciado uma série de axiomas que, caso sejam todos satisfeitos por uma classe de objetos, serão chamados vetores. O conceito de espaço vetorial ocorre em muitas aplicações, tanto na matemática quanto nas ciências e na engenharia. Então, aqui eu encerro o projeto Cálculo Bi e Tridimensional, feito pelo professor Carlos Alberto Marques.